vida das nossas crianças. Meus irmãos, então vamos ao texto de hoje, lembrando que o apóstolo Paulo está agora, nesse exato momento da passagem que a gente tem aqui na nossa mão, ele está saindo da visão de corpo. A gente estava dizendo isso no domingo que nós, último domingo da pregação da série de Efésios, lembrando que essa série é a glória da igreja, e hoje nós vamos tratar sobre imitadores de Deus, como é que a gente deve ser ao imitar o nosso Senhor. E Paulo está saindo do macro do corpo e indo cada vez mais focando no indivíduo. Ele fez isso na última passagem. Ele saiu da ideia de que nós todos recebemos dom para edificar o corpo, e ele focou agora na nossa vida, na nossa santidade, para servir de edificação a esse corpo. E agora, nesse exato momento, ele ainda vai, e o zoom ainda é mais é mais para dentro ainda. Agora ele vai em ações práticas da nossa vida. Agora ele vai pensar como a gente no dia a dia se comporta, ou como deveríamos nos comportar para ser imitadores, para seguir o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre isso que Paulo vai tratar nesse momento. E o primeiro grande desafio a nós é não dar lugar ao diabo e se revestir de imitação a esse Deus. Veja o verso 27, como é que está dito aí. Nem deem lugar ao diabo. Como é que está 5:1? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Veja, esse contraste, essa luta o tempo todo se estabelece na nossa vida. A gente vai ver na sequência da exposição o que é dar lugar ao diabo e o que é você tentar ser imitador, seguir o caminho do Senhor Jesus. Esse contraste o tempo todo existe, e esse é o foco da passagem de hoje. Paulo está dizendo assim, como é que a gente fecha a porta para que o diabo, que diz apóstolo Pedro, anda em derredor, capítulo 5, verso 8, se lembra disso? Tem gente que exagera o poder do diabo sobre a vida, e outros simplesmente menosprezam completamente o trabalho que ele tenta ainda fazer. Nenhuma coisa nem outra. Nós temos que entender o princípio bíblico. E o princípio bíblico diz que ele anda em derredor, querendo achar uma porta para nos prejudicar. E o apóstolo Paulo reforça isso, é ensino de Pedro. Agora, Paulo está dizendo assim, não deem lugar ao diabo. Ou seja, os apóstolos tinham em mente a atividade de Satanás acontecendo o tempo inteiro. E a igreja, às vezes, ou exacerba isso, ou esquece que existe essa atividade. Tem igreja que vê ação maligna em todo lugar. Às vezes não. Às vezes é mão de Deus pesando sobre nós para nos tratar. Às vezes é correção do Senhor. Cuidado com isso. E por outro lado, muitos irmãos, inclusive mais do nosso lado, eles simplesmente menosprezam. O diabo está vencido. Já foi vencido. Sim, já foi vencido. Isso aqui é pós-cruz. O ensinamento do apóstolo Paulo é pós-cruz. O ensinamento do apóstolo Pedro é depois da cruz. E mesmo depois da cruz, que foi morto lá, a serpente esmagada a cabeça da serpente lá na cruz, ele continua uma certa atividade. Talvez não mais como era antes no Antigo Testamento, mas ainda continua. Então, cuidado com isso. A gente, às vezes, despreza muito isso. Nem tanto, nem tão pouco. Né? Não exagerar achando que tudo agora é demônio, mas também não desprezar que ainda existe uma atividade. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não deem lugar ao diabo. E é sobre isso, esse contraste, essa tensão que o texto vai ser trabalhado. Então a estrutura da passagem é muito clara para nós, é do verso 25 a 5:2, eu já mostrei para vocês por quê. Porque existe um portanto que dá continuação à ideia e partindo para uma conclusão. Então os dois versos que estão no capítulo 5 pertencem à passagem do capítulo 4. Então por isso que a gente tem que ir até 5:2 para fazer mais sentido para nós. E aí Paulo vai começar aqui uma lista de pecados que a gente tem que tentar combater em nossas vidas. O primeiro pecado
é o pecado da falsidade. Veja como Paulo trabalha isso. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ainda existe uma certa ligação com a passagem anterior. Na passagem anterior, a gente viu que o apóstolo Paulo mandou a gente se despir do velho homem, se lembra disso? E se revestir, vestir de novo, do novo. Não foi isso na última passagem? Aqui é o mesmo verbo. Deixando, é despojando, é arrancando a mentira e vestindo-se da verdade. É o mesmo verbo que está na passagem anterior, é aqui, no original, nesse versículo 25. Despojando de mentira, cada um fala a verdade. Com quem? Com o seu próximo. Aqui, a gente tem lendo rapidamente, a gente tem uma ideia de que isso é aplicado a todo mundo. Claro, você não deve mentir a ninguém, obviamente. Você não deve falar mentira para ninguém, óbvio. Só que aqui em particular, esse próximo é trocado por aquele contexto maior dos irmãos, daquele corpo. Tanto é, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a continuação da ideia é: fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Você é membro um dos outros com quem está fora da igreja? Não. Logo, o próximo aqui é quem? O meu irmão. O que pertence ao mesmo corpo. Então você troca esse próximo por irmão e dá certo. Agora, por causa disso, você só vai falar a verdade dentro do contexto da igreja? Claro que não. Obviamente que não. Mas aqui Paulo está focado em quê? Que a nossa mentira... Por quê? Porque a nossa mentira pode atingir o corpo. Esse é o problema. Que a nossa mentira pode dificultar a nossa comunhão. Esse é o problema. Por isso que ele está focado que a gente fale a verdade uns com os outros. Essa é a situação. A melhor maneira de você destruir a mentira só tem um caminho. Comprometa-se com a verdade. Fale somente a verdade. E não importa. Ah, mas isso vai trazer consequências. Eu vou perder dinheiro. Eu vou perder emprego. Eu vou, talvez, perder uma amizade. Sinceramente, se um irmão não consegue ouvir uma verdade de sua parte, se um amigo não consegue ouvir uma verdade sua, é porque ele nem é irmão, nem é seu amigo. Essa que é a grande verdade. Nós precisamos entender que a verdade, ela cura relacionamentos. Ela estabelece um caminho mais saudável para nós. Ela retira do meio de nós a possibilidade de vivermos a hipocrisia dos relacionamentos. E é por isso que o Senhor está, Paulo aqui, a palavra do Senhor está comprometida em que falem cada um de vós somente a verdade. Quando você e eu mentimos para o nosso irmão, você mente para você mesmo. Por quê? Porque você está mentindo para o corpo que você pertence. Se eu omito uma informação para vocês, ou se eu dou uma informação mentirosa, eu estou prejudicando a mim mesmo, porque eu sou corpo com vocês. Por isso que o apóstolo Paulo diz: fale a verdade com o seu próximo, porque vocês são membros um dos outros, ou do mesmo corpo. Às vezes a gente não pensa. A gente só acha que estamos querendo levar vantagem em relação a nós mesmos. Mas se a verdade não for estabelecida e for melhor para mim e para o meu irmão, de alguma maneira eu estou perdendo. A mentira, meus irmãos, não é só perniciosa, mas ela leva e despreza completamente o produto da verdade. Porque ela provoca dificuldades. A gente acha que mentir vai diminuir a dificuldade. Ela aumenta. O engano com a mentira é esse. Porque ela aumenta a dificuldade. Ela aumenta a aflição ao invés de diminuir. Lá na frente nós vamos pagar um preço caríssimo por isso. Ela aumenta a desunião. Você às vezes não quer dizer verdade porque você quer perder. Você, em cima de mentira, não estabelece relacionamento verdadeiro.
Você só estabelece relacionamento hipócrita. Isso vai cair um dia. Isso vai sucumbir. Terceiro, você entristece, traz tristeza ao corpo da igreja geral. Não é só você no futuro. A lei do amor, meus irmãos, ela implica, ela exige verdade. Não existe amor mentiroso. Não existe amor alicerçado entre nós com mentiras. Só existe amor entre nós e que pode perdurar e que pode ser um relacionamento duradouro se nós basearmos na verdade. Somente na verdade. Veja, nossos primeiros pais caíram na mentira do pai, da mentira que foi Satanás lá no Éden. Olha o que eles provocaram. Nossa queda, nosso desvio do Senhor. Até hoje nós pagamos por isso, porque os nossos o nosso primeiro casal, nossos primeiros pais resolveram aceitar a mentira da serpente que dizia que eles iam ser iguais a quem? A Deus. É mentira, não, vocês vão conhecer. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Ele não quer que vocês comam para que vocês não sejam igual a ele. Comam e vocês serão iguais a ele. Nossos pais caíram na mentira. A nossa queda foi produzida por mentira. E o efeito, o reverso da queda é a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, não supostamente uma verdade, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira aprisiona, a mentira é algo que você conta e você armou uma arapuca para você mesmo. Você prendeu-se a você mesmo. Por quê? Porque você vai ter que contar outra para manter aquela. E aí você nunca mais sai desse enlace. E esse enlace só é quebrado com confessar o nosso pecado, falar a verdade uns aos outros, para que assim a gente mantenha um relacionamento saudável. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo logo de cara, vista-se da verdade, tire a roupa da mentira e coloque agora a roupa da verdade e mantenha a sua vida na verdade. Se queremos imitar o nosso Cristo, independente de público, de auditório, se estava para ser preso, se estava para ser traído, morto, ele só falou verdades enquanto esteve aqui. Não tinha negócio. Ele não teve pacto com mentira, com história, com narrativas, não. Ele sempre disse aos seus discípulos que o compromisso com ele era o nosso Pai. Agora é óbvio, nós estamos em queda, meus irmãos, e temos que ter paciência uns com os outros. Se algum de nós for pego em falta, se algum de nós for pego em um deslize de mentira, ou alguma coisa propositada que seja da mentira, lembre-se, você tem Mateus 18 para voltar a estabelecer a verdade. Mateus 18 diz, se teu irmão pecar, vai entre ele e ti só, argue entre ele e ti, e se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Por que Jesus estabelece o rito processual de Mateus 18? Se ele não te ouvir, duas testemunhas. Se ele não te ouvir, igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera gentil publicano para ver se ele toma um choque de realidade, bota ele para fora para ver se ele acorda. Então, a ideia é que a verdade guie os nossos relacionamentos. Por isso que Cristo estabeleceu Mateus 18. Para que a gente não seja um relacionamento hipócrita, a gente não tem que ter medo disso. Não precisamos ter medo. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas se contei, peço que vocês tenham paciência de ouvir rapidamente de novo, de uma irmã que chegou no meu gabinete, quando nós estávamos na igreja anterior, lá em Limeira, ela chegou no meu gabinete toda preocupada, dizendo o seguinte, pastor, a irmã fulano de tal fez isso, isso, isso e isso. E eu vim aqui falar com o senhor, disse, o que é que eu tenho a ver com isso? Ela olhou para mim, o senhor é pastor da igreja. Eu disse, sim, mas o procedimento de alguém que é pego em pecado é você vir falar para o pastor da igreja? De onde está esse procedimento? Na Bíblia, me mostre. Você que viu, eu não vi. Você que está me dizendo, eu não sei. Qual o procedimento correto? Sente aí, Mateus 18, é ali com ela.
Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, corrige entre ti e teu irmão. Se ele ouvir, ganhasse teu irmão. Tá vendo aqui? É para vir falar com o pastor. Não, pastor, mas eu não tenho coragem disso de jeito nenhum. Isso vai dar um rolo, o senhor não sabe que isso vai dar um rolo terrível. Vai haver problema, ela vai ficar com raiva de mim, vai haver confusão. Eu digo, minha irmã, vamos fazer o seguinte? A senhora vai lá. Se der problema, diga que foi eu que mandei. Eu me responsabilizo. Se der qualquer coisa, me chame. E diga, está acontecendo isso porque o pastor mandou fazer. Pronto. Vá lá. Oh, pastor, não sei, vou orar para isso. Não, eu estou orando com você. Vá lá. Isso foi uma quinta-feira à noite. Quando foi no domingo, eu estava sentado, preparando, orando, lá no gabinete para sair para o culto. Ela entra, bate na porta, eu mando ela entrar, ela entra eufórica, alegre, e dizendo assim, pastor, deu certo. Eu sem entender, eu já me esquecido, de quinta para domingo é muito problema que a gente resolve. E ela dizia, deu certo? Eu digo, deu certo o quê, criatura? Eu disse, aquilo que o senhor me disse, eu fui lá e falei com a irmã, e agora nós estamos em paz, e foi uma bênção, ela reconheceu, pediu perdão, choramos junto, que alegria, deu certo. Eu digo, é palavra de Deus, dá certo, minha irmã, dá certo, dá certo. Quando a gente se mede pela palavra do Senhor, dá certo. Os nossos relacionamentos ficam verdadeiros e intactos, e louvado seja o Senhor por isso. A segunda característica de pecado, que Paulo trata aqui, é o pecado do sentimento. E ele está trabalhando com uma coisa que muito nos assola. Ira. Veja só, fiquem irados. E não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. A ira, ela em si, por si mesmo, ela não é algo que a gente tenha que encarar logo de cara, ou que tem que pensar logo de cara, que é pecaminosa. Não é. Porque senão você diria que um sentimento que está atribuído a Deus, que é a ira santa de Deus, narrada nas Escrituras, seria algo que seja pecado em Deus. Não é. A ira deve ser guiada para o alvo certo. A capacidade de se indignar com injustiças, com a própria mentira. Isso a gente não pode perder. Por isso que o texto diz, irem-se. Não tem problema. Jesus disse também, irai-vos. Irem-se. Paulo está dizendo, não tem problema de que você se indigne com algo que está errado. O problema é o que você faz com a sua ira. Esse é o problema. A capacidade de se indignar com aquilo que está errado, ela deve ser mantida. Mas só que a consequência é que não pode. Porque quando você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, e aqui é uma figura judaica, quando é que o dia começa para os judeus? Quando o sol levanta ou quando o sol se põe? Quando o sol se põe. Veja que o texto aqui é na perspectiva hebraica. Que o sol, que não deixe que o sol se ponha, ou seja, que não comece um novo dia com a sua ira. No nosso caso é que o sol levante. Ou seja, não vá para a cama irado. Esse é o ponto. Não deixe que quando você amanheça, quando você acorde amanhã, você ainda esteja irado. Esse é o ponto. Então veja, o dia não deve terminar assim, antes que desponte um novo dia, não, ao contrário, antes que o sol se ponha, o que para o judeu significa, eu já expliquei isso aqui, não é? O perdão genuíno deve não só haver transbordado o coração, mas deve, tanto possível, haver se manifestado abertamente, de modo que o próximo tenha se beneficiado com a preciosa bênção do nosso perdão. Embora não esteja, de fato, traduzindo o real sentimento da passagem, aqui os comentaristas são claros de dizer que não vá para a cama irado. Se indigne. Tenha a capacidade de
de se indignar com aquilo que está errado, ok, não há problema nisso. Mas não deixe que com isso você blasfeme contra Deus. Não deixe que com isso você fale besteira para o seu irmão, haja de maneira errada. Não deixe que com isso você entre em gritaria, histerismo. Tudo isso vai ser dito já lá na frente, que é pecado contra o Espírito Santo. O problema é que a ira nos leva a pecar contra o Espírito, que deve ser o nosso domínio próprio. Que deve controlar as nossas emoções a ponto de a gente não tomar atitudes precipitadas e que podem prejudicar a mim, a minha família, o meu corpo que eu sirvo, o meu trabalho, enfim. O problema é esse. Ire-se. Tenha capacidade de indignar-se. Mas cuidado, não dê lugar ao diabo. Veja que a frase dá lugar ao diabo está junto da ira. Sabe quando você dá lugar ao diabo? Quando você perde o seu controle. E você agora abre espaço para que tudo que você falar e fizer irado, o diabo se aproprie disso e comece a lutar contra você, contra a sua família e contra a sua igreja. Veja, está sendo dito aqui, fiquem irados, não pequem, não deixem o sol se pôr sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. É a hora que a gente mais dá ocasião ao diabo, é quando a gente perde o controle sobre a nossa ira. Aí ele vai se irandar. Aí ele vai se apropriar e vai causar divisões entre nós. Vai causar problema entre nós. Então, controle sua ira. Se indigne com o que é errado. Proteste, fale, mas com cautela e cuidado para que você não abra a porta para que Satanás destrua os relacionamentos saudáveis na sua casa, na sua igreja, no seu convívio, no seu trabalho. Cuidado com isso. Isso é sério. Tem muita gente que cai aqui. Inclusive eu. Podemos cair aqui. A gente às vezes pode perder a razão de ver uma coisa tão... A gente está com a chance na mão, que Deus deu esse sentimento de se dignar contra aquilo. A gente está com a chance na mão de fazer a coisa correta. Aí a gente se precipita, faz a coisa errada, toma atitudes erradas, perdemos a chance de corrigir e ainda damos lugar ao diabo de trabalhar e destruir os nossos relacionamentos. Cuidado com isso. Isso é muito sério. Terceiro pecado, o pecado moral. Veja o verso 28 que está aí. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Veja, não furtarás, pertence aqui código legal? Os 10 mandamentos, concorda comigo? E os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Então Paulo pinça um pecado contra os 10 mandamentos e trabalha especificamente aqui com os Efésios, para que não haja no meio dos Efésios essa cultura, essa prática do roubo. Por quê, pastor? Por algumas desconfianças eu tenho. Aquele que furtava, ele provavelmente está se referindo aqui a pessoas que antes de sua conversão costumavam se enriquecer por meio de pequenos furtos. Isso era muito comum. Muito comum naquela sociedade daquela época. Não que a gente não tenha hoje. Lógico, temos também do mesmo jeito. Mas já era comum o cara subir através de negócios escusos, roubando um pouquinho de um aqui, cobrando um imposto a mais ali. O publicano era figura dessa época, que ele recebia um imposto de Roma e duplicava, triplicava em cima do seu compatriota. Isso é roubo. Ah, pastor, mas isso é a comunidade dos Efésios, não esqueça, mas tem judeus espalhados por toda a face da terra, é lógico, naquela época também, mas só que Paulo está trabalhando aqui com uma comunidade gentílica, que é a comunidade dos Efésios, óbvio, e que também não tinha nenhum compromisso moral com a questão do roubo. Tanto é que Paulo em Filemon, verso 18, manda o escravo de Filemon de volta e diz a ele:
Se ele te deve alguma coisa, ou seja, se ele roubou de você alguma coisa, essa interpretação do texto, pode me dizer que eu ponha na minha conta. Paulo diz. Então, essa atividade do roubo é uma atividade que parece que a gente não pratica, mas se a gente ampliar, como as nossas confissões faz, com o mandamento, o oitavo mandamento, né? Matar, roubar e furtar, ou seja, aquela sequência do 6, 7, 8, e mais especificamente no 8, se a gente pega as aplicações, é tudo aquilo que eu roubei, não necessariamente dinheiro. Tempo. Marcar e não chegar no horário, lembre-se, é roubo. Tempo. Consciência. Roubar a consciência do outro que confiou em você, que investiu em você, que investiu tempo, investiu dinheiro em você, confiou em você, e você roubou a consciência dele em relação a você. Isso é roubo. Então, cuidado para você não se ver fora desse pecado, dizer assim, eu não tenho que me preocupar com isso. Todos temos que nos preocupar com isso. Porque quando nós fazemos algum tipo de coisa que rouba alguma coisa, tempo, influência, bens, amizade, isso pode ser caracterizado também com a quebra deste mandamento. E Paulo está dizendo assim, não roube mais, mas trabalhe, especificamente aqui, voltando à questão do trabalho. Para quê? Para que fazendo com as próprias mãos o bem, para que tenha que repartir com o necessitado. Eu gosto dessa perspectiva da ética do trabalho. Por que você trabalha? É claro, pastor, eu trabalho para conquistar meus sonhos. É claro que eu trabalho para dar conforto à minha família. Eu trabalho, lógico, para melhorar de casa, melhorar de carro, melhorar a vestimenta, dar a escola melhor para os meninos, fazer aquela viagem dos sonhos. Eu trabalho para isso, pastor. Guardar uma reservinha para depois, no futuro, eu me aposentar tranquilamente quando chegar a velhice, que a gente não aguentar esse batidão da América. Porque uma hora o corpo vai pedir as contas. Então eu trabalho para isso, pastor. Só que a perspectiva do trabalho nas escrituras, você pode fazer tudo isso, nada disso que eu acabei de dizer é pecado. Não é mesmo. Não é. Mas você pode fazer tudo isso, mas se você não tem a perspectiva do trabalho correto das escrituras, que é para que você tenha com que acudir o necessitado, provavelmente você trabalhará sozinho e não lhe acompanhará a bênção do Senhor sobre o seu trabalho. Por isso que tem gente que não sabe porque trabalha tanto, se esforça tanto e parece que recebe o seu salário no saquetel furado. Isso não é palavra minha, sabe o que é? De profeta Ageu. O profeta Ageu disse, vocês trabalham e recebem como recebesse no saco furado. Sabe por quê? Porque vocês trabalham para vocês mesmos. A casa de vocês estão aplainadas e a minha casa está em ruína, diz o Senhor. Dizia o profeta Ageu. Vocês cuidam da casa de vocês e o meu templo aqui, o templo do Senhor aqui, destruído. E a gente pode aplicar, trazer o princípio de Ageu. Por que que a gente, às vezes, recebe o nosso salário e parece que não dá para nada? Porque estamos trabalhando sem a bênção, muitas vezes, do Senhor sobre o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, em princípio, é para atender às nossas necessidades, porque também somos necessitados, mas para acudir a quem precisa. E essa perspectiva tem se perdido cada vez mais no nosso meio. Nós somos cada vez mais egoístas, pensando em nós mesmos, nos nossos sonhos, nas nossas metas, e não nos comprometemos, muitas vezes, com aqueles que estão necessitados. Então, quem furta, não furte mais. Antes, trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Quarto pecado, o pecado da língua. Veja o verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, que é a mesma coisa torpe na outra versão, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Esse texto é riquíssimo, e eu estou
Talvez cada pecado desse desse uma exposição, uma pregação, mas eu estou tentando encurtar, para caber dentro do nosso tempo aqui. Mas esse aqui, por exemplo, é como nós devíamos falar uns com os outros. Veja, a gente geralmente, quando quer falar, a gente não mede, não escolhe muito bem as palavras, e a gente fala, às vezes, com linguajar sujo, torpe. Depois, além de não escolher bem as palavras, a gente não tem propósito com a nossa fala. O propósito único da nossa fala é a edificação do outro. E às vezes a gente fala para prejudicar o outro. Para machucar. A gente fala, às vezes, meus irmãos, para descarregar. Para se aliviar. Qual o propósito da fala aqui no verso 29? Mas unicamente o que for boa para edificação. Se você vai abrir a boca para falar para outra pessoa aquilo que não vai edificá-la, se cale. Fique calado, é melhor. Você vai produzir menos problema. Muito menos. E a última coisa que também está aqui no verso 29, e transmita graça. Desculpe, antes disso, conforme a necessidade. Tem hora que a melhor necessidade que a gente tem é se calar, meus irmãos, não é falar. E a gente não sabe julgar isso. Só falar quando se tem necessidade. Quando for necessário. E a gente quer falar, porque eu preciso falar. A recomendação de Tiago é: seja tardio no falar e longânimo no ouvir. Tiago ainda diz: você recebeu 2 ouvidos e 1 boca. Você tem 2 ouvidos para receber mais do que falar. Ouça mais. Nós perdemos a capacidade de ouvir uns aos outros. A gente só quer falar, porque disseram aí para nós que a gente tem que colocar para fora. Até para colocar para fora você tem que saber com quem, como, aonde. Você tem um casamento. Talvez o seu maior confidente seja o seu esposo. E sua maior confidente deve ser a sua esposa. Você converse com ela. Desabafe. Ela desabafa com você. E vocês chegam a uma conclusão do que deve ser falado dali para frente ou não. Mas há uma necessidade em nós de apenas falar. Não medimos as palavras, linguajar sujo, profano, mundano, se dizer entre nós, falando naturalmente como a nossa fala fosse uma fala que não precisasse ser cuidada. A gente imita o linguajar que vem da internet. A gente acha bonito. E a gente reproduz nas nossas conversas com palavras torpes, pecaminosas, que a gente está achando tão legal. Isso aqui é só brincadeira. Isso aqui é tranquilo. Nossos filhos estão ouvindo. Talvez você esteja dizendo como brincadeira. É verdade, você é um adulto. Mas nossos filhos estão sendo expostos. E eles ainda são aquela esponjinha que guarda tudo. E depois ele vai reproduzir. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você fala. Cuidado com o propósito pelo qual você fala. E tenha sempre em mente que a sua boca, como diz Tiago, seja a boca para abençoar. Que a sua modalidade esportiva não seja apenas falar da vida alheia. Né? Prática esportiva que a gente comumente faz. Falar da vida dos outros. Mas que você fale com graça da vida dos outros. Você pode até falar, fale de mim. Fale de você mesmo, da sua família. Mas fale com graça para inspirar as outras pessoas. Fale para abençoar as pessoas. Fale para abençoar até corrigindo as pessoas. Não tem problema. Fale verdade à pessoa. Não tem problema. Se vai confrontá-la, fale. Mas fale em amor. Fale com graça para que haja restauração. E que não necessariamente seja para a destruição do próximo. O que a gente ganha com isso? Se no meio da nossa igreja tem um bocado de foco, de fofoca, e de fala uns contra os outros, o que a gente vai ganhar com isso como igreja? Me diga. Por isso que a Efésios é uma carta à igreja.
E tudo que nós estamos falando aqui tem uma aplicação à igreja. E a gente precisa entender isso. E o último pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Veja, não contra o Espírito Santo, aquela blasfêmia, mas pecados que prejudicam a nossa relação com o Espírito. É melhor colocar dessa maneira. Porque o único pecado verdadeiro e de fato que é imperdoável é contra o Espírito Santo. Eu não estou falando deste. Eu estou falando do o que entristece o Espírito. Veja o verso 30. E ao mesmo tempo junta como separa. Concorda comigo? E tem um I aí, um E aí. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A pergunta ao texto é, como é que a gente entristece o Espírito? Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira. Olha a ira de volta. Olha a ira de volta. A ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Que não haja maldade em vocês. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O que diz Gálatas, capítulo 5? Eu queria que você voltasse lá, verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Por favor. Gálatas 5, verso 22 diz assim: mas o fruto, não são frutos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, eu vou tentar aqui fazer uma volta aqui ao texto de Efésios, por favor, no seu capítulo 4. Se você pudesse manter os dois textos abertos, como eu estou tentando fazer aqui, você veria que o verso 31 do capítulo 4 é o antídoto contra essas práticas de amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, é totalmente produto contrário ao fruto do Espírito. Você não se amargura quando você está vivendo da prática correta. Não precisa você viver amargurado, porque o fruto do Espírito é a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Por isso que não pode haver amargura e indignação, aonde o fruto do Espírito permanece. Não pode haver ira, mas bondade, fidelidade. Gritaria, mas há domínio próprio. Não há blasfêmia, mas há mansidão. Se você faz a comparação entre Gálatas 5:22 com Efésios 4:31, você diz, o antídoto contra a ira, blasfêmia, gritaria, é a produção do fruto do Espírito. Ou seja, estruturalmente, nessa passagem, o que Paulo está fazendo aqui é dizendo o seguinte: sabe como você se joga fora a mentira e fala a verdade? Sabe como você controla a sua boca na hora da ira? Sabe como você trabalha e não rouba mais? Sabe como você abençoa com a sua boca ao invés de amaldiçoar? Sabe como? Quando você não entristece o Espírito Santo de Deus. E a pergunta sequente é, como eu não entristeço o Espírito Santo de Deus? Aí você tem os dois últimos versos para mostrar para você como é que você faz. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma
agradável a Deus. A vida de imitador, que é o que a gente tem que ser. Aqui a palavra é mímica. Por isso que eu fiz aquela aplicação nas crianças. Nós temos que reproduzir o movimento de Cristo na vida nossa e da igreja. Aquela pergunta que virou moda em certo tempo, mas que pode ser retomada com o devido cuidado, que aquilo foi um modismo que passou, fizeram pulseira, fizeram camisa. O que Cristo faria no meu lugar? É uma pergunta que deve continuar ecoando para que eu possa ser imitador de fato dele, o que Cristo faria nessa situação. Como é que ele agiria agora? É dessa maneira que eu não entristeço o Espírito Santo de Deus, que o seu fruto é produzido na minha vida e que eu posso vencer contra todos aqueles pecados que a gente acabou de dizer. O pecado moral, o pecado do sentimento, o pecado da falsidade. É dessa maneira que você vence todos aqueles outros pecados, tendo o compromisso de imitar o Senhor Jesus Cristo. Finalizando, algumas aplicações. Você foi chamado para o corpo de Cristo. Você, junto do corpo, compõe a igreja. Então, o nosso compromisso primeiro é com a verdade. Nós temos que temos que ter no nosso meio a cultura da verdade. Se tiver sentindo, alguém faz uma pergunta para você, responda com veracidade, mas com graça, com amor, não seja rude. O Senhor nunca foi. Ele sempre foi verdadeiro, muito amável, seguro, firme, mas nunca rude. Quando precisou aumentar o tom, ele aumentou contra as pessoas certas. Hipócritas são os fariseus. Chamaram de hipócrita, raça de víbora, porque eles precisavam ouvir. Talvez essa seja a passagem que você pode encontrar Jesus falando com autoridade contra a prática pecaminosa. Mas o nosso Cristo sempre foi firme, verdadeiro, amável e gentil. Se alguém lhe perguntar, você está com sede? Só diga se está, se você tiver. Não diga para agradar ninguém. Está com fome? Responda, estou, se você tiver. Criemos a cultura da verdade no nosso meio. Porque aí vamos conhecer mais uns aos outros. Saber o limite de cada um. E poder, em graça, imitarmos o nosso Senhor. Para que o corpo dele seja edificado. Viva a verdade. Busque como meta na sua vida parecer com o Senhor Jesus Cristo. Porque dessa maneira, imitando como filhos amados de Deus, vivamos em amor como Cristo. A imitação é ser amando como Ele, de forma sacrificial, Ele se entregou para nós. E assim a gente possa fazer isso com os nossos irmãos. Lembrando que o Evangelho do Senhor é quem nos dá suporte para a gente tentar fazer isso. Porque quando a gente fracassar, a gente pode recomeçar de novo. Porque o Evangelho nos garante que todos os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Eu e você não somos perfeitos. Estamos muito distantes, muito longe disso. Mas a gente pode buscar. A gente pode melhorar nossos relacionamentos. E o que eu oro a Deus para que aconteça conosco é que a gente tenha a liberdade de viver relacionamentos saudáveis. Praticando verdade, cuidando dos nossos sentimentos. Uns têm mais ira, outros não. Outros têm mais inveja, amargura, desânimo. Cuidado com isso. Volte sempre para a cruz e veja que no Senhor nós temos restauração completa, inclusive desses sentimentos ruins. E a gente pode viver isso. A gente pode, porque o Espírito Santo de Deus é conosco. E a gente não precisa entristecê-lo. A gente pode alegrá-lo. Ele é uma pessoa que se alegra e que se entristece. E a gente mantém esse relacionamento saudável com o Espírito para que ele sempre nos encaminhe a fazer a verdade do Senhor, a praticar a verdade do Senhor. Que Deus, então, nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu vou pedir